agora que a gente já aprendeu a fazer o nozinho na agulha, a gente já aprendeu como que se faz correntinhas, vocês já treinaram, já tá com as correntinhas de vocês assim mais parecida, né, umas com as outras, não tá aquela correntinha arrochada que tá até enroscando assim, ela tá uma correntinha leve, solta dessa forma. Não fica nem arreganhada demais e nem espremida demais. Então agora a gente já vai fazer correntinha contando quantas correntinhas a gente vai começar. Lembrando que a receita, né, o passo a passo escrito dessa bolsa, a gente já tem o material aqui disponível para vocês. E vocês vão entender essa questão de ler uma receita ou um gráfico com a prática, tá? Primeiro a gente está entrando em contato, vocês já sabem que isso aqui é uma correntinha, aí vocês vão aprender o que que é um ponto baixo, o que que é um ponto baixíssimo, ainda nesta aula, ainda nesta peça, tá? E aí vocês vão se familiarizando com os pontos e pode ter certeza, gente, um passe de mágicas, bem rapidinho, vocês vão saber qual ponto é cada um que a gente vai estar falando, tá? Então vamos lá. Pensando agora no que a gente está fazendo nesse momento, né? A gente nem precisa se estender tanto. Vamos contar as correntinhas? Cada vezinho desse aqui, ó, cada vezinho desse aqui é uma correntinha. Cada vezinho desse, ó, aí a gente conta assim, ó. Eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 correntinhas. Nós vamos fazer para essa bolsa 36 correntinhas, tá bom? Eu tenho 16, então vamos lá. Vou fazer junto com vocês. 17, 18, 19, 20. Pode dar pausa neste momento aí no seu vídeo, que eu vou voltar já com elas aqui prontas. Quando você tiver 36 correntinhas, você continua o vídeo, tá bom? Prontinho, 36 correntinhas, todas bem parecidas umas com as outras. Gente, uma dica que é muito importante, sempre que vocês forem trabalhar, ó, sempre deixa bastante fio solto assim, ó, tá? Vai deixando fio solto, porque na medida que o fio vai acabando aqui, a tendência é a gente ir acompanhando o fio e apertar o ponto. Então, sempre deixem fio solto para vocês irem trabalhando, tá? É uma dica muito importante. Fizemos aqui as 36 correntinhas, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar agora a gente já começa a fazer o ponto baixo, tá? Que é o ponto básico do crochê, é o ponto mais básico do crochê, né? Seguido da correntinha. Então agora, na correntinha, a gente não laça assim, puxa e vem com ela aqui pra dentro. Esse é o processo da correntinha, né? No ponto baixo, a gente vai fazer esse mesmo processo, porém, antes de laçar aqui, puxar aqui para dentro, a gente vai encaixar essa agulha aqui, ó, na segunda correntinha. Essa é a nossa primeira, nós vamos encaixar aqui na segunda. Por quê? Se eu colocar na primeira, eu vou desmanchar o ponto que ele tá saindo aqui. Então, a gente vai encaixar a correntinha aqui, ó, nessa lateral. Tá vendo que a correntinha tá de frente para mim? Olha, aqui é a parte de trás da correntinha. Ela tá aqui de frente para mim, ó. Eu vou pular a primeira, na segunda, eu pego só essa alcinha aqui de cima, ó. Coloquei minha agulha aqui dentro, eu vou puxar assim, ó. Aí eu posso passar a agulha aqui por baixo mesmo do fio, não precisa ser aqui por cima, tá? Eu posso passar a agulha aqui por baixo, puxei. Agora eu vou subir esse fio, olha, eu não prendo aqui com muita força, porque esse fio precisa ficar aqui soltinho. Eu vou subir essa correntinha até ficar na altura desse aqui, ó. Olha o tanto que eu subi. Tá vendo como esse fica bem mais alto do que o de cá? Esse é o segredo para que o seu ponto não fique apertado, tá? Aí eu vou laçar a correntinha e vou passar aqui por dentro dos dois. Agora não mais só de um, eu passo dentro dos dois, tá bom? Gente, relevem essa tintinha de caneta aqui no meu dedo. Eu fiz alguns atendimentos lá embaixo agora na loja. Vamos focar aqui no nosso crochêzinho, tá? Ó, mais uma vez, tesourinha aqui, dedão sempre próximo, né? No último ponto que eu fiz. Agora eu vou vir aonde? Na próxima correntinha, ó. Eu vou pegar só essa alcinha aqui de cima. Vou laçar o fio,
Vou puxar ele aqui para fora. Não vou já buscar aqui o outro, não. Primeiro eu subo essa correntinha, olha o tanto que eu subi, para ficar até na altura dessa. Agora sim, eu vou laçar e fazer aquele processo da correntinha, ó. Lacei e passei aqui dentro dos dois fios, ó. Passo dentro desse e dentro desse. Esse é o nosso ponto baixo. Essa é a aparência dele. Agora, observem, gente, se eu apertar o ponto, ó, eu vou colocar minha agulha dentro da correntinha e vou puxar o fio para cá. Vou fazer bem apertado, ó. Tá vendo? Não subi o fio ainda e já vou vir aqui, já vou laçar e já vou passar aqui dentro, ó. Olha o buraco que deu na minha peça. Viram como que no fio de malha, quanto mais apertado você faz, mais dá buraco. Então, não façam isso. Tanto essa laçada aqui que fica na agulha tem que ser soltinha, quanto essa que você vai buscar aqui, ó. Coloca dentro da correntinha, puxa para frente, subiu, subiu bastante, tanto da altura dessa, aí sim você vai laçar e fazer aquele processo da correntinha, passando dentro das duas casinhas agora, não mais de uma, tá bom? E aí a gente vai ajeitando assim o nosso fio, porque a nossa peça, né? Porque nós é que mandamos no fio de malha, tá, gente? Não é o fio de malha que manda na gente. Ó, colocamos a agulha dentro da correntinha, puxamos para dentro, subiu. Agora eu vou laçar e vou passar aqui sem sofrimento, tá bom? E aí, nós vamos fazer esse processo do ponto baixo até no final, em todas as casinhas, não pode soltar, não pode pular nenhuma, até chegarmos aqui no final, tá? Pode dar pausa aí no seu vídeo agora, fazer a sua. Quando terminar, você continua o vídeo, que eu vou fazer aqui a minha também. Voltei aqui com vocês e deixei essa última correntinha aqui para fazer junto com vocês. Observe como que ficou a minha carreira de ponto baixo. Tá leve, tá vendo? Retinha. Se a sua tivesse entorcida ou algo desse tipo, enroscando, é porque ela tá apertada. Tá? Dá uma ajeitada, vê se ela fica assim, bonitinha. Se não, eu aconselho vocês a treinarem e ir refazendo até ficar com o ponto mais solto para não sofrer depois, tá? Porque pode ser que no decorrer da produção da sua peça, essa primeira carreira fique muito apertada e depois você vá aprendendo a soltar o ponto. E aí dá aquela diferença. Então é legal que você já consiga fazer a primeira carreira com os pontos mais soltinhos, assim como estão os meus. Essa última carreira aqui, aliás, não, essa última correntinha eu deixei pra gente fazer juntos, porque tem muitas artesãs que usam esse nozinho aqui como ponto. Eu não gosto de usar. Por isso que eu gosto de fazer, e eu ensinei para vocês a fazerem o nó regulável. Porque esse nó regulável, depois a gente vai desmanchar ele para não ficar essa bolinha aqui na peça. E ele não desmancha a peça, vai desmanchar só essa bolinha aqui. Então, a gente não usa esse nozinho, tá, gente? Por isso que eu gosto de fazer o regulável. Fiz as minhas 36 pontos baixos, cheguei no final da carreira. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Fiz os meus pontos baixos, faço uma correntinha semelhante às correntinhas que a gente fez no início. E agora eu vou virar a minha peça. Como que a gente vira o crochê? Se eu virar assim, olha, observem que esse fio ficou aqui na frente. Não é legal. Então, sempre virem, acostumem a virar suas peças assim, ó, como se você estivesse virando uma página de livro. Ó, você vai pegar a sua peça e vai virar pra cá, tá? Claro que não precisa desse processo, né, gente? Pegar aqui, eu só tô fazendo pra mostrar que é daqui pra lá, tá? Pra vocês memorizarem. Então, o que que você vai fazer? Você vai virar assim. Desse jeito, quando a gente vira assim, o fio já ficou aqui atrás, ó, que é onde a gente precisa dele para usar. E eu consigo visualizar aqui a minha correntinha e o meu ponto, o primeiro que eu vou usar. Olha, eu vou desvirar e vou virar ao contrário, virar do jeito errado, vamos dizer assim. Olha, eu não estou visualizando a minha correntinha e nem meu ponto. Isso me atrapalha. Então, acostumem.
terminou a carreira de ponto baixo, fez a correntinha, vou refazer aqui junto com vocês, ó. Faz a correntinha e vira o seu ponto assim, dessa forma, da direita para a esquerda, tá? Aqui eu estou visualizando a minha primeira correntinha e o meu primeiro ponto. Eu vou pular somente essa primeira correntinha aqui e vou colocar minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui. Como que eu faço isso agora? Agora eu já tenho meu ponto baixo, então eu já posso colocar minha agulha aqui, ó, nesse espaço aqui, abraçando, ó, esses dois fios, a correntinha inteira. Antes a gente estava pegando só a alcinha de trás, né? Mas porque a gente só tinha correntinhas. Agora a gente já tem uma carreira de ponto baixo, então a gente já pode pegar as duas alças, ó. Vamos laçar o mesmo processo do ponto baixo. Puxamos para frente. Antes de vir aqui laçar, a gente sobe com o fio. Olha o tantão que eu subi para ficar da altura desse, olha. Tá vendo? Agora sim, eu vou laçar e puxar ele aqui para dentro dos dois pontos, fazendo o meu ponto baixo, tá? Então, aqui vai ficar esse nozinho assim, vai ficar uma assim, sem nozinho e outra com. Vocês vão ver isso no processo, tá? Vamos fazer isso até no final. Ó, encaixa aqui, ó, nesse espaço, passo por baixo dessas duas laçadinhas, que é a minha correntinha do ponto baixo. Vou puxar, subo antes de laçar e passar aqui dentro novamente. Passo dentro das duas. E vou repetir esse processo até o final. Coloco aqui dentro, olha. Aí você observa, às vezes você pode colocar e fazer isso, ó. Viu que eu não peguei as duas, ó? Faltou pegar essa, então nós vamos pegar essa aqui também. Laça, puxa pra frente, sobe, laça e passa dentro dos dois, tá? Coloca, ó, aqui, ó, viu que acabou meu fio? Olha, a tendência é eu apertar o ponto, ó, que eu vou puxar. Então, eu tenho que dar fio para eu produzir, ó. Eu tenho que soltar bastante fio e deixar aqui para eu produzir e não acontecer isso de apertar o ponto, ó. Coloco dentro da casinha, puxo para frente e subo. Laço e passo dentro dos dois. E vou fazer esse processo até chegar no final da minha carreira, tá? E nós vamos repetir isso até a gente ficar com 1 palmo de largura desses pontos. Vou mostrar para vocês. Vou fazer até o final, vou mostrar mais uma virada. Pode dar pausa, continua fazendo os seus e lá no final a gente continua juntas. Aqui, olha, no final da carreira, virando assim, olha, a gente consegue visualizar que tem duas correntinhas aqui ainda, ó, esta e essa. Essa aqui, gente, como é a primeira carreira, esse finalzinho aqui a gente fica meio na dúvida, que ele fica viradinho assim, mas se você virar assim, ó, posicionar, você vai visualizar facilmente, ó, uma correntinha, uma correntinha. Então, essa aqui é a nossa última, tá? A gente vai fazer os dois últimos pontos baixos dessa segunda carreira, né? Fiz um, olha, encaixo nesse aqui e nesse aqui, ó, tá? Olha, esse é o nosso último ponto, tá? Encaixei, puxei, subi, lacei e passei dentro dos dois. Pronto, fiz o nosso último ponto baixo, tá? Ai, Inês, mas tem uns buraquinhos na minha peça. É comum acontecer, tá, gente? Então, ficou assim, olha. Então, ficou assim a nossa carreira de pontos baixos, ó. Com duas carreiras já de pontos baixos, né? A gente fez uma do lado de cá à frente, agora esse aqui é o avesso. E a gente vai fazer esse processo, indo e voltando, até ficar com mais ou menos assim, ó, 1 palmo de distância, tá? Eu não vou dizer quantas carreiras, porque depende da espessura da bolsa que você quer. Mais ou menos 1 palmo assim, não muito aberto, não muito exagerado, 1 palmo assim, suave, tá? Aqui no final, aquele mesmo processo, terminou o último ponto, a gente vai fazer o quê? A nossa correntinha, fizemos a nossa correntinha, o que que a gente vai fazer? Vamos virar desta forma, puxando da direita para a esquerda. O fio já fica aqui atrás e nós já vamos continuar
Pulamos somente essa primeira correntinha e já começamos aqui nesse ponto. Colocando a agulha assim, debaixo das duas laçadas, laçando, puxa, laça, passando em dois, tá? Olha, esse processo, olha, sempre vai ficar assim, uma com uma bolinha dessa, outra assim, retinho. Uma carreira com a bolinha dessa e outra com retinho. Não é errado, tá? Ficar essa curvinha assim, ó, não é errado. É interessante não esquecer de fazer a correntinha no final, para a peça não ir diminuindo. E não esquecer de fazer o último ponto, tá? Da carreira. Quando a gente chega aqui, ó, no finalzinho da carreira, tá vendo que esse último Vzinho que ele fica meio que escondidinho debaixo desse nó, olha. Cuidado para não esquecer de fazer nesse último ponto aqui, tá? A gente vou fazer mais uma vez vindo com vocês até nesse final. Vou mostrar mais uma virada e depois eu já vou mostrar para vocês a bolsa com a largura pronta, ok? Pode dar pausa aí no seu vídeo, que agora eu vou fazer aqui a minha carreira, você vai fazendo a sua, e no final a gente vai conferir se tá tudo certinho. Aqui tem que subir sempre reto, e aqui também tem que subir sempre reto, não pode fechar, tá bom? Pode dar pausa daí. Pronto, já cheguei aqui no final da minha terceira carreira, 1, 2, 3. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, não esquecer desse último ponto. Eu até falei que era interessante não esquecer da correntinha e nem desse último ponto, mas não é interessante não, é proibido mesmo, tá, gente? Não pode esquecer. Ó, venho aqui na casinha, vou fazer o meu penúltimo ponto dessa terceira carreira. Agora eu vou pegar esse último aqui, ó, que ele fica meio escondidinho, tá vendo ele aqui, ó? Meio escondidinho, mas a gente não pode esquecer dele, ó. Peguei o último, o meu nozinho aqui, ó, que sinaliza que é o final. Aí eu vou fazer meu último ponto. Fiz o meu último ponto, vou fazer a correntinha que eu não posso esquecer de fazer para virar. E vou virar desta forma, da direita para a esquerda. Ou, se você for canhota, da esquerda para a direita, tá? E aí, a gente vai pular a primeira correntinha e começar aqui na primeira casinha. Vamos fazer o mesmo processo, gente, indo e voltando, fazendo correntinha no final, virando, pula a primeira correntinha e começa no primeiro ponto. Vamos fazer isso até ficar com essa largura, tá? Eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu, pode dar pausa no seu vídeo agora e a gente confere depois como que ficou.